Enfim, nossa oitava aula. E agora, eixo 1: Gestão governamental e métodos aplicados. Vamos para o primeiro ponto do edital: Planejamento e Gestão Estratégica 1.1 Processo de planejamento. Planejamento estratégico, tático, operacional, visão, missão e valores. Essa é a nossa matéria de hoje. Para quem é da administração, está em vantagem nesse ponto do edital. Então, os concursandos do direito, hoje é o dia de verem conceitos que talvez não viram na faculdade, mas que vai ser exigido na sua prova nesse concurso. E por que é que eu sei isso? Porque eu precisei de conceitos organizacionais para ser procuradora de empresa. E para falar com administradores, CEOs, etc., então eu fiz um curso específico de Project Management. A bibliografia que eu sugeri na apostila é a Bíblia de Projetos. Eu usei o PM Book Guide. Quando eu estava na Alemanha, eu usei esse livro, que é do Instituto de Gerenciamento de Projetos da Pensilvânia. E está sugerida na apostila, como eu falei. Se não para agora, para vocês adquirirem depois para a sua vida profissional. E além desse livro, vocês vão precisar do livro do Bresser Pereira, Construindo o Estado Republicano, também uma sugestão de bibliografia na apostila. Para começar, a gente precisa então hoje definir dois conceitos, o de planejamento e o de gestão estratégica. Primeiro, planejamento é a função administrativa que define onde se quer chegar, objetivos, o que fazer, metas, como fazer, estratégias e ações, quando fazer o cronograma e quem fará, responsabilidades, utilizando os recursos disponíveis. É a ponte entre a situação atual e a situação desejada, permitindo que as organizações, sejam elas privadas ou públicas, tracem um caminho para o futuro. E 2, gestão governamental. Qual o conceito? Na gestão governamental, o planejamento é ainda mais crítico, porque lida com o interesse público, a escassez de recursos e a necessidade de legitimidade e transparência nas suas ações. Depois disso, a gente pode passar a falar de processo de planejamento. O processo de planejamento em si é definir as esferas e delimitações do planejamento estratégico, do planejamento tático e do planejamento operacional. Então, o planejamento, em sua essência, ele se desdobra, se subdivide nesses 3 níveis interdependentes, que se complementam para transformar a intenção, uma ideia, em ação e política pública efetiva. Só pela introdução dessa aula, já deu para perceber que fazer política efetivamente é bem mais difícil do que esbravejar na internet, bem mais difícil e exige seriedade e não bravatas. Voltando então ao processo de planejamento que vai ser exigido no seu concurso e na sua carreira no Ministério. Primeira esfera, planejamento estratégico. Está em qual nível? Está no nível mais alto da organização. É a alta cúpula da administração que vai definir as estratégias. A Presidência da República, ministérios, secretarias nacionais, com foco em quê? Onde queremos chegar no longo prazo, com horizonte temporal de longo prazo. Geralmente 5 a 10 anos, embora o plano plurianual, o PPA, seja de 4 anos no Brasil, sabemos, ele representa o planejamento estratégico governamental, certo? Características: abrange, vai envolver toda a organização e o seu ambiente externo.
ele é sistêmico, ele vai considerar a organização como um todo, suas interações no cenário político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Análise SWOT e análise PESTAL, que estão no seu edital também e na apostila explicadas. Direcional, esse plano no âmbito estratégico vai definir o rumo, a missão, a visão e os valores da organização. Ele também é flexível, ele precisa se adaptar às mudanças no ambiente. Instrumentos no setor público que nós temos nessa esfera: o Plano Plurianual, PPA, estratégias nacionais, planos de governo de alto nível. Quem são os responsáveis? Altos gestores, ministros e presidente. E aí nós podemos chegar à segunda esfera de planejamento, que é o planejamento tático. Em qual nível? Intermediário da organização. Diretorias, secretarias estaduais, municipais, chefias de departamento maiores. Com qual foco nesse planejamento tático? Como vamos chegar lá? Quais os caminhos para atingir os objetivos estratégicos? E qual é o horizonte temporal desse planejamento nível tático? Horizonte de médio prazo, geralmente de 1 a 3 anos. E quais características específicas do planejamento tático? Ela é setorial. Ela desdobra o planejamento estratégico em planos para áreas ou departamentos específicos da organização. Ela é menos abrangente. Ela vai lidar com uma parte da organização, traduzindo as diretrizes gerais em metas e projetos mais concretos para aquela área específica. E ela vai otimizar isso. Busca a melhor forma de utilizar os recursos públicos da sua área para cumprir os objetivos definidos lá no nível estratégico. Instrumentos do setor público que são usados nessa esfera: planos setoriais de saúde, planos setoriais de educação e segurança, planos de ação de agências ou autarquias públicas, diretrizes de programas específicos. E quem são os responsáveis nessa esfera? São os gerentes, são os chefes de departamento, são os diretores das áreas. E, por fim, chegamos à esfera operacional, a terceira esfera de planejamento, o planejamento operacional. É o nível mais baixo da organização, o que não significa menos importante, porque são as pessoas que vão efetivar todo o processo, equipes de trabalho, divisões e seções que estão no planejamento operacional. E qual é o foco do operacional? O que faremos no dia a dia? Quais tarefas específicas precisam ser executadas e em que ordem elas devem ser executadas? Em qual horizonte temporal? Curto prazo. Dias, semana, meses, até no máximo 1 ano. E quais as características do planejamento operacional? Ele é detalhado, ele não é amplo mais. Ele transforma os planos táticos em tarefas e atividades específicas. Ele também é rotineiro, ele vai focar nas operações diárias e na execução direta. Ele é de microgestão, definir procedimentos, cronogramas detalhados, alocação de recursos específicos para cada tarefa. São explicitados por quê? Por instrumentos no setor público. São rotinas de atendimento, manuais de procedimento, cronogramas de projetos específicos, indicadores de desempenho individual ou de equipe e cujos responsáveis são supervisores, chefes de equipe, executores das tarefas. Juntando tudo, temos um fio contínuo, interligado. Por quê? O planejamento estratégico,
ele serve de base para o tático, não é? E que, por sua vez, serve de base para o operacional. Não são etapas isoladas, mas um processo contínuo de desdobramento e alinhamento interligado. E agora, precisamos ter em mente a questão da visão, missão e valores. Esses 3 elementos são a essência do planejamento estratégico, que estão na primeira esfera de planejamento, a mais alta, lembram? Porque definem a identidade e o propósito de uma organização. Conceito de missão é a razão de ser da organização, seu propósito fundamental, sua identidade no presente, e responde à pergunta: por que nossa organização existe? Qual é o nosso negócio ou qual é o nosso papel? E quais características da missão da organização? Ela deve ser clara, concisa e inspiradora. Ela descreve o que a organização faz, para quem faz e qual o benefício que ela entrega. Ela é também atemporal, dificilmente vai mudar. E específica para o setor público. A missão de um órgão público geralmente reflete a sua função constitucional e social. Exemplo: Ministério da Saúde. Cito: promover e proteger a saúde da população por meio da formulação e implementação de políticas e programas, garantindo o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde. Essa é a missão do Ministério da Saúde. Outro exemplo: Receita Federal. Cito: administrar os tributos federais e o controle aduaneiro, combatendo a sonegação e o contrabando, com vistas a proteger a sociedade e a promover o desenvolvimento do país. Essa é a missão da Receita Federal no Brasil. Entendidos o que é missão? E agora passamos, depois de missão, ao conceito de visão. É o sonho grande da organização, o que ela aspira a ser no futuro, é o seu destino a longo prazo e responde à pergunta: onde queremos chegar? Como seremos reconhecidos no futuro? Então, com quais características? A visão, ela é desafiadora, ela é inspiradora e ambiciosa. Ela deve ser um retrato do futuro desejado, mas não é delírio aqui, tá? Atingível. E um guia para a tomada de decisões, para o engajamento de todos os envolvidos. E especificamente agora para o setor público. A visão, ela pode ser um objetivo de transformação da realidade ou de excelência na prestação de serviços públicos. Exemplo: hipótese aqui não é o que está, é uma hipótese para o Ministério da Educação. Ser referência global para a educação pública de qualidade, inclusiva, equitativa, que prepare os cidadãos para os desafios do século XXI, né? Como educação. Outro exemplo para a agência reguladora. Ser reconhecida pela sociedade como indutora de excelência na prestação dos serviços regulados com transparência e inovação. Seria um outro exemplo de visão para essas agências específicas reguladoras. Entendido o que é visão? E agora, valores, conceito. São os princípios éticos e morais que guiam a conduta da organização e dos seus membros e respondem a qual pergunta de valores? Em que acreditamos? Quais são os nossos princípios inegociáveis? Com quais características? Vão representar as crenças fundamentais que norteiam as atitudes e comportamentos. Devem ser vividos e praticados no dia a dia da organização e vão refletir a cultura organizacional e a ética no serviço público, né? E agora, especificamente, a questão dos valores no setor público.
costumam estar alinhados com os princípios constitucionais da administração pública. Já conhecem. Exemplo: integridade. Atuar com honestidade, probidade e retidão. Outro princípio: transparência. Agir com clareza e franqueza, divulgando informações importantes para todos os cidadãos. Outro princípio: ético, de valores, comprometimento com o cidadão. O foco na satisfação das necessidades públicas. Outro: profissionalismo, busca pela excelência e qualificação contínua dos servidores e dos serviços públicos. Mais uma: respeito à diversidade, diz respeito a valores, valorização das diferenças e a inclusão de todas as pessoas. A definição clara de missão, visão e valores é a base para qualquer processo de planejamento, porque ela vai orientar a formulação das estratégias e ações em todos os níveis da organização e vai garantir que todos os esforços estejam alinhados ao propósito maior da organização. Revisando, vimos hoje o planejamento na gestão pública, que se subdivide em estratégico, tático e operacional. E a questão como um todo de visão, missão e valores. Seguimos com o estudo do edital. Amanhã tem mais aula aqui, um material organizado para você, estar com o link no primeiro comentário. Fiquem bem e até a próxima aula.